Boa tarde, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Estamos muito alegres por essa oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos reunidos aqui como igreja, nesse local, para adorarmos e cultuarmos esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, que nos salvou de uma forma maravilhosa. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Salmos. O salmo que nós vamos ler é o Salmo 126, do versículo 1 a 6. Farei a leitura na versão Almeida, Revista e Atualizada. Acompanhem comigo a leitura do texto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Senhor, nós te agradecemos muitíssimo, ó Deus, pelo privilégio de nos reunirmos novamente aqui para te adorar nesta tarde especial, Senhor. Obrigado pela tua igreja reunida. Obrigado também pela vida dos nossos irmãos que têm a oportunidade de assistir esse vídeo através da internet. Senhor, que a tua palavra venha penetrar em nossos corações, trazendo fruto para a nossa vida, Senhor, trazendo edificação a cada um de nós aqui nesta tarde. Usa a minha vida, Senhor, com misericórdia, com graça, pois nada tenho de mim mesmo a oferecer aos meus irmãos, por isso dependo totalmente de Ti, que a Tua palavra, Senhor, ela venha cumprir o propósito para o qual o Senhor a enviou aqui nesta tarde. Te louvo por tudo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Salmos é um livro muito conhecido, é o mais citado do Novo Testamento. Não há necessidade de entrarmos em detalhes a respeito desse livro aqui na introdução, porque nós já estivemos aqui estudando o livro de Salmos e fazendo alguns sermões expositivos em cima desse livro recentemente. Basta apenas lembrarmos alguns detalhes. Por exemplo, o livro de Salmos foi usado como inário no segundo templo. Ele é um livro que serve de modelo de oração e também de louvor para o povo de Deus. O livro de Salmos é tão importante que podemos observar, por exemplo, o Senhor Jesus citando o Salmo 22 na cruz do Calvário, no seu momento de agonia, quando Jesus estava dando a sua vida em resgate pelo seu povo. Cristo cita as palavras do Salmo 22 ao dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Então o livro de Salmos é um livro importante. Dos 150 salmos que nós temos aí em nossa Bíblia, 73 foram escritos por Davi, alguns pelos filhos de Coré, outros por Asaf, 2 por Salomão e 1 por Moisés. Também existem salmos anônimos como esse que nós acabamos de ler. Um detalhe: o título que você tem aí na sua Bíblia em negrito pertence à Sociedade Bíblica do Brasil, mas o título em negrito, ele não faz parte do original. Agora, o que está em itálico, ele faz parte do texto original. Portanto, o título desse salmo é Cântico de Romagem. Provavelmente era usado quando os judeus estavam em peregrinação, indo ao templo para adorar a Deus. Esse salmo
que nós lemos, ele é um salmo anônimo, o Salmo 126, ele traz uma coisa bastante interessante, um misto de alegria e de tristeza, um misto de riso e de choro. No salmo nós encontramos lágrimas, mas encontramos também júbilo. É interessante observarmos isto nesse salmo, e interessante também você observar que a alegria está relacionada ao feito de Deus para o seu povo, a ação de Deus para o seu povo, em favor do povo de Israel, em um lugar no passado, algo que o salmista traz em memória que Deus havia feito para o povo de Israel. Então essa alegria está relacionada com o favor de Deus, com o livramento de Deus, com aquilo que Deus fez para o povo de Israel. E a tristeza que nós encontramos aqui, as lágrimas, estão relacionadas, se você observou bem, estão relacionadas ao presente, a uma situação que o salmista está relatando que estava ocorrendo no tempo presente. Então, resumindo, o salmo traz um misto de alegria e tristeza, uma situação que é trazida à memória, que traz a alegria ao povo de Israel, um livramento que Deus deu àquele povo, e também uma tristeza relacionada a algo presente que o salmista está relatando. O salmo pode ser facilmente dividido em duas partes. No versículo 1 até o versículo 3, o salmista traz à memória a alegria por um livramento que Deus deu ao seu povo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte do Salmo, que vai do versículo 4 ao versículo 6, o salmista nessa parte relata uma tristeza presente, por algo presente que é relatado pelo salmista. Portanto, nós vamos usar essa divisão do Salmo como parâmetro para a exposição do Salmo aqui nesta tarde. Então, faremos a exposição dividindo o Salmo nessas duas partes e no final faremos uma aplicação dele para a nossa vida no dia de hoje, para a nossa caminhada cristã. Portanto, eu convido você a iniciar comigo uma caminhada por esse salmo. Vamos iniciar a exposição com a primeira parte, quando o salmista traz à memória a alegria por um livramento, por uma ação de Deus em favor do seu povo. Versículos 1 a 3, o salmista, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, o salmista inicia o texto com as seguintes palavras: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É uma referência a um fato passado. Que fato seria esse que trouxe alegria e júbilo para o povo de Israel? Segundo a maioria dos comentaristas, baseado no próprio contexto do Salmo e também nos textos originais, refere-se ao exílio do povo de Israel na Babilônia, mais precisamente a libertação do povo do exílio. E por que Israel foi para o exílio? É necessário nós lembrarmos o que aconteceu para que a nação fosse enviada por Deus para o exílio, fosse punida pelo Senhor. Vamos lá, os príncipes estavam totalmente afastados de Deus. Os dirigentes da nação, aqueles que conduziam a nação e deveriam conduzir o povo baseados na lei do Senhor, eles haviam se apostatado, deixaram o Senhor, abandonaram a Deus e serviam a outros deuses. Portanto, os príncipes, os reis estavam completamente distantes de Deus. Os sacerdotes, da mesma forma, haviam se apostatado, eles serviam não mais por amor ao Senhor, para obedecer à lei do Senhor, mas eles serviam por dinheiro, eles serviam por interesse próprio, e o pior, todo o seu serviço não era mais conforme o que Deus prescrevia na sua lei. Então, os sacerdotes também estavam corrompidos. E os juízes? Os juízes
emitiam sentenças baseadas em suborno, eles torciam a justiça, condenavam o justo e absolviam o iníquo. Os juízes estavam também apostatados e não seguiam a lei. E os profetas que deveriam condenar o erro da nação, os profetas que deveriam apontar o erro dos reis, dos sacerdotes e também dos juízes, ao contrário, eles afagavam o pecado do povo, eles encobriam o pecado, só profetizavam coisas boas, só diziam que haveria paz, quando na verdade não havia paz para aquele povo. O povo havia abandonado a Deus, mas os profetas profetizavam coisas que massageavam o ego daquele povo, coisas que eles gostavam de ouvir. E quando Deus levantava um profeta de verdade, como por exemplo Jeremias, que condenou as ações daquele povo, esse profeta era perseguido, maltratado, ultrajado e humilhado, e muitos deles eram mortos. Esta era a situação que imperava em Israel. Isso reverberava no povo, meus irmãos. Todo o povo estava corrompido, todo o povo se apostatava de Deus. Em suma, Israel abandonou a lei do Senhor. Pouquíssimos ainda serviam a Deus com integridade, e por isso cumpriu-se a palavra de Deus dita pela boca dos profetas, inclusive pela boca de Jeremias, que os levaria para o cativeiro, que os puniria, e isso se cumpriu. Israel foi levado prisioneiro e cativo para a Babilônia. Deus puniu aquele povo. Israel foi dominado pelo povo estrangeiro e foi levado para a Babilônia. Os muros da cidade foram quebrados, as brechas foram abertas, as muralhas foram derrubadas, as mulheres foram violentadas e mortas, as crianças foram esmagadas contra as pedras, os velhos não foram respeitados, e o templo, a casa do Senhor, foi queimada e não sobrou pedra sobre pedra. O templo foi destruído, o lugar de adoração onde o povo ia para adorar a Deus agora estava em cinzas e destruído. Israel vai preso para o cativeiro. Mas Deus havia também profetizado que depois de 70 anos aquele povo seria liberto, e a profecia então se cumpre. Israel vai para o cativeiro, mas de uma hora para outra Deus liberta aquele povo. Os seus olhos, eles são abertos, as algemas caem, e aquele povo, ele volta para a sua terra. Eu quero que você imagine como era a situação do povo longe da sua pátria. Imagine, por exemplo, uma pessoa que era levada para o cativeiro com 1 ano de idade. Depois de 70 anos, ele sairia da Babilônia já um idoso. Se ele foi levado para o cativeiro com 10 anos, significa que ele sairia dali com 80 anos. Em outras palavras, poucos, muito poucos daquela geração sobreviveram e saíram do cativeiro. A maioria nasceu no cativeiro, a maioria nasceu como escravo na Babilônia, a maioria nasceu preso em uma terra estrangeira. Muitos que nasceram ali na Babilônia ouviram apenas dos seus pais, dos anciãos que estavam ainda vivos, como era bonita a terra de Jerusalém, a terra da Judéia, a terra prometida. Ouviam apenas sobre a glória daquele templo, ouviam apenas sobre a beleza da cidade, mas isso para eles era apenas através do relato dos anciãos, porque nem tão pouco haviam experimentado isso, nem conheceram a própria terra prometida, nasceram no cativeiro. E agora, imaginem, de uma hora para outra, o povo era liberto, sem que eles merecessem, sem que eles levantassem uma espada, sem que eles fossem dignos disso. Após 70 anos, de um dia para o outro, de repente, Deus liberta aquele povo, usa da vida de Ciro, o rei da Pérsia, o homem que
era o imperador, vamos assim dizer, do mundo daquela época, esse homem assina um decreto e ordena que o povo de Israel retorne para a sua terra, e não somente isso, mas ainda autoriza a utilização de recursos para reconstruir a cidade, para que eles pudessem construir o templo e retornar para a sua terra. Parecia um sonho, parecia algo inesperado, algo que eles não imaginavam, parecia que nunca chegaria esse dia, mas de uma hora para outra o dia chegou e eles são libertos. Aqueles que só ouviram falar da terra poderiam chegar naquela terra linda que seus pais haviam contado para eles sobre essa terra. Portanto, nesse dia, Israel estava como quem sonha. Foi um dia de alegria, foi um dia inesperado para eles, um dia de glória, um dia inigualável para aquele povo. Portanto, Israel agora estava liberto. E qual a reação daquele povo diante desta vitória, diante desta grande bênção, diante desta libertação? É o que o salmista relata aqui no versículo 1 ainda: ficamos como quem sonha. É como se, por exemplo, no dia de hoje, falasse um para o outro: me belisca aqui para me saber se isso é verdade, será que eu não estou sonhando? Parecia que esse dia nunca chegaria, e agora chegou. Os mais antigos talvez conhecessem a profecia, mas o tempo foi tão longo que eles não imaginavam que esse dia chegaria, mas veio e aconteceu. Era como um sonho, era como o acordar de uma noite de trevas, quando o sol nasce, resplandecendo no alvorecer do dia, e a boca daquele povo se enche de riso. É o que diz aqui o versículo 2, como seria a reação daquele povo diante dessa libertação. O salmista conta: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Não poderia haver outra reação diante da libertação, não poderia haver outra reação diante deste milagre que Deus fez por eles, sem que eles merecessem. A sua boca se enche de riso, a alegria incontrolável, o júbilo, que significa o explodir de louvor e de alegria diante do que Deus tem feito. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O salmista aqui traz à memória esta alegria, traz à memória esse grande feito do Senhor, esta graça, esta misericórdia que Deus teve pelaquele povo, libertando esse povo, outrora rebelde, que agora estava no cativeiro, e levando de novo para a terra prometida. Era como um sonho esse dia. Portanto, eles estavam alegres, eles estavam com a língua cheia de júbilo e de cântico de louvor. E não apenas isso, há uma outra reação aqui relatada no versículo 2, e essa relação diz respeito àqueles que estavam ao redor daquele povo, até aos seus próprios inimigos, até aqueles que haviam levado aquele povo para o cativeiro. Diz aqui o restante do versículo 2: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A alegria era notória entre até aqueles que estavam ao redor deles. Só podia as nações calcular e dizer: Deus tem feito grandes coisas por esse povo. Olha como eles estão alegres, olha o que Deus fez pelaquele povo que estava lá no cativeiro, parecia que nunca ia sair de lá. Olha o que Deus fez por eles, olha porque eles estão alegres. Deus foi glorificado através disso, Deus foi glorificado através desse júbilo, dessa alegria, dessa gratidão por essa libertação. Até mesmo os inimigos reconheceram o que Deus fez pela nação de Israel, livrando eles do cativeiro. E o versículo 3, nós temos uma resposta também do povo, diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Era como se o povo dissesse: sim, o Senhor fez mesmo, fez grandes coisas por nós, vocês têm razão, Deus fez grandes coisas por nós, mas o tempo agora volta para o presente.
presente, estamos alegres, ou seja, a lembrança do passado, desta vitória, era motivo de perpétua alegria, de intensa alegria, que continuava presente na memória daquele povo. Então, a primeira parte do Salmo encerra dessa forma, quando o povo afirma, realmente, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Mas agora parece que o Salmo, ele muda dessa situação de alegria e de júbilo para uma situação de tristeza e de lágrima, por uma realidade presente, por uma coisa real, e é o que o salmista aqui vai relatar dos versículos 4 a 6, acompanhem comigo a leitura. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A segunda parte deste salmo começa com uma oração. Na verdade, o salmista, ele está orando a Deus, quando ele diz no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. A expressão restaurar a sorte, mudar a sorte, significa mudar a situação, mudar o destino. Aquele povo que estava no cativeiro, ele foi liberto pelo Senhor, então o seu destino, a sua situação havia mudado. Agora, nessa segunda parte, o salmista inicia com uma oração, dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O que será que havia acontecido para que a situação do Salmo mudasse para uma situação de lágrima e de tristeza? Imagine o povo alegre, com muito júbilo, saindo do cativeiro, porque havia sido liberto. Mas quando eles chegam na terra prometida, quando eles chegam na Judéia, quando eles vão para Jerusalém, o que eles encontram? Eles encontram uma cidade arrasada, uma cidade destruída, as muralhas quebradas, destruídas, queimadas, e a casa de Deus, o templo, estava completamente destruído. O templo havia sido queimado, não existia mais aquela glória daquele templo construído por Salomão, tudo havia sido destruído. Aí eles encontraram também uma terra seca, e em alguns lugares havia pântano, em outros havia a sequidão do deserto. Portanto, era uma situação difícil, e aquela alegria, aquela euforia, quando entra em choque com a realidade, vem trazer lágrimas, a apreensão, a preocupação pelo que eles estavam vendo. A realidade que estava diante deles era uma realidade difícil, portanto não seria tão fácil. Eles estavam alegres por serem libertos, mas a realidade da caminhada deles seria uma caminhada dura. Havia fome, muitas vezes até falta de água, e o que eles iriam fazer? Portanto, o povo agora se volta para Deus e ora e clama ao Senhor. É necessário você entender esse contexto, o pano de fundo daquela região, para você entender esta oração. O Neguebe é uma região que fica ao sul da Judéia, um deserto, uma região árida. Neguebe significa o seco, aquele que é seco, um deserto. Portanto, aquela região tinha escassez de água, havia apenas leitos de rios que estavam secos. Mas repare, meus irmãos, existiam épocas em que fortes chuvas que caíam na parte alta da nação criavam, melhor dizendo, faziam com que os rios brotassem novamente. Os rios nasciam em torrentes, em correntezas de águas profundas. Quando a chuva caía na parte alta, o rio renascia e surgia rios com correntezas e com muita água. Isso trazia vida, isso fazia com que as plantas brotassem novamente, que a vida florescesse naquela região. Então, eu vou traduzir aqui a oração
oração que o salmista está dizendo. Ele queria que Deus mudasse a situação deles de uma forma rápida, como o Neguebe mudava de uma hora para outra, como aquele rio nascia de uma hora para outra, aquele rio que antes estava seco, que era apenas um leito de rio seco, mas com a chuva que caía no alto, aquele rio renascia e trazia vida e florescia as plantas e produzia alimento para aquela região. Eles oravam para que Deus, em outras palavras, fizesse um milagre, que agisse rapidamente. Talvez eles pensassem como Deus agiu, trazendo de uma hora para outra, fazendo uma libertação milagrosa no cativeiro, que Deus agora mudasse a situação deles de uma forma rápida. Essa era a essência da oração. Mas, meus amados irmãos, cabe à providência de Deus, cabe ao decreto soberano de Deus, a vontade dele, o agir, o querer, o efetuar. Todas as coisas estão no seu controle, todas as coisas estão em suas mãos, meus amados irmãos. Deus sabe o tempo certo, há um tempo determinado, assim como no dia exato, no tempo determinado, segundo o decreto de Deus, aquela nação foi liberta. Também a situação deles na caminhada, nesta nova jornada, tinha um tempo determinado por Deus, e não seria tão rápido como as correntes do Neguebe, que surgiam trazendo vida, ressuscitando um rio antes seco. Não seria rápido. A jornada deles seria dura, seria longa. Cabe a Deus, no seu propósito, na sua vontade, fazer desta forma. Não seria como as correntes do Neguebe, mas seria como o plantar e o colher. Nós, entre o momento que plantamos e o momento que colhemos, há um grande espaço de tempo, há um grande cuidado, há uma grande jornada. Meus irmãos, por exemplo, quando nós olhamos a Bíblia, como bons reformados que nós somos, que cremos numa continuidade do texto bíblico, nós olhamos para a Bíblia e vemos a criação, a queda, a redenção e a consumação. Porém, para que da redenção cheguemos à consumação, exige uma perseverança de nós. Nós precisamos confiar em Deus. A jornada é longa, nossa jornada pode durar muito tempo, pode estar mais próxima do que imaginamos às vezes, mas também pode durar muito tempo, e é isso que aquele povo estava vivenciando, e era isso que trazia lágrimas àquele povo. A vida era dura, a vida era difícil. É isso que o salmista diz aqui nos versículos 5 e 6, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A jornada era longa, o trabalho era longo. Eles tinham que plantar em uma terra seca, eles precisavam trabalhar duramente. Um judeu, quando lia esse texto, ele entendia profundamente esse texto, ele compreendia perfeitamente o que queria dizer esse semear com lágrimas. Imagine um povo que retorna para uma terra com uma situação difícil agora, não tinha armas, inimigos por todos os lados, terra seca, tudo destruído, um caos diante deles, e agora eles têm a semente para plantar em suas mãos, mas eram poucas sementes. Eles tinham que fazer uma escolha: ou pegar essa semente, preparar uma comida e dar para os seus filhos que estavam com fome, dar para a sua família, ou pegar aquela semente e plantar. Se eles usassem aquela semente imediatamente, eles teriam uma comida que saciaria a fome deles de uma forma mais rápida. Porém, a semente ia acabar e eles não teriam mais o que comer. Se eles plantassem, eles passariam ainda por um período de necessidade, demoraria para a planta nascer, para a planta germinar, crescer, produzir frutos e eles poderem se alimentar, mas também eles teriam alimento para saciar a vida deles por um bom tempo. A escolha era difícil, mas eles tinham que plantar, eles precisavam confiar em Deus, eles precisavam plantar aquela semente. A situação não era difícil, então eles semeavam diante de luta, diante de lágrimas, diante de dificuldades. Eles optavam por semear aquela semente, plantar, esperar
esperar a providência de Deus, esperar que Deus desse o crescimento àquela planta para que pudessem colher. Mas, meus amados irmãos, uma coisa era certa: a colheita seria certa. Eles confiavam em Deus, eles colheriam, eles estavam esperançosos que poderiam desfrutar do fruto do trabalho deles, de todas aquelas lágrimas viria um resultado, a colheita e a ceifa seria certa. Por isso o salmista disse: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, ao mesmo tempo que eles estavam ali sofrendo diante daquela realidade que eles estavam enfrentando, ao mesmo tempo eles estavam alegres. Havia esse misto de alegria e tristeza: alegria por terem sido libertos, e também o choro pelas dificuldades, por tudo que eles estavam passando naquele momento. Meus amados irmãos, diante desse quadro, diante desse salmo, nós podemos aplicá-lo de que forma a nossa vida? Como podemos aplicar o Salmo 126 à nossa jornada cristã, à nossa caminhada aqui neste mundo? Primeiramente, meus irmãos, precisamos lembrar do dia que fomos libertos. Cristo nos libertou de uma forma maravilhosa, com a sua graça, a sua misericórdia. Estávamos presos aos nossos pecados, éramos escravos dos nossos desejos, escravos da nossa carne, mas Cristo, de uma forma sobrenatural, nos libertou. Ele abriu os nossos olhos, Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. As algemas do pecado caíram, aquilo que nos prendia à morte, aquilo que nos levava para a condenação eterna. Cristo, Ele nos libertou, Ele nos deu a salvação, sem que nós merecêssemos. Não havia como nos libertar a nós mesmos, não havia como nós nos libertarmos das algemas do pecado. Estávamos destinados à perdição, éramos escravos, estávamos sob o cativeiro do pecado na nossa vida, na nossa alma, e Jesus nos libertou. A segunda aplicação que podemos fazer é que qual seria a nossa reação? Qual é a nossa reação, meus amados irmãos, diante de tamanha libertação, diante de tamanha graça? Nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Cristo nos liberta, e nós só podemos reagir de uma forma com riso, com alegria, com júbilo, com muita alegria. Nós glorificamos a Deus porque não éramos dignos, não éramos merecedores, não conseguiríamos jamais com a nossa própria força nos libertar das algemas do pecado. Por isso estamos alegres, por isso somos felizes, por isso glorificamos a Deus. A nossa boca se enche de riso da mesma forma, o nosso coração explode de júbilo diante de tamanha graça, diante de tamanha misericórdia. E a nossa vida, meus amados irmãos, é uma vida para a glória de Deus, é um andar para vivermos, para agradar aquele que nos amou primeiro, aquele que nos buscou, aquele que nos salvou. Essa deve ser a nossa reação. Assim como Israel, no Salmo 126, estava alegre pela libertação que eles receberam de Deus, nós também devemos nos alegrar com a libertação que Cristo nos deu. Precisamos trazer isto à nossa memória, assim como o salmista traz à memória do povo esta alegria do passado. Nós não devemos esquecer jamais do que Cristo fez por nós, nós não devemos jamais tirar do nosso coração esta alegria, lembrarmos de que não éramos merecedores. Eu convido você, meu irmão, aqui nesta tarde, e você que está assistindo através da internet, que você não esqueça, traga à sua memória a libertação, adore a Deus e glorifique ao Senhor. A terceira aplicação que nós fazemos, baseados nesse salmo, é que após a libertação, podemos imaginar que a nossa vida vai ser uma vida fácil, que a nossa vida vai ser uma vida sempre tranquila. Não, é uma dura jornada que temos pela frente, não será tão fácil, será difícil na verdade. Aquele que nos chamou para segui-lo, Ele convidou para que levássemos a cruz. Cristo, aquele que nos libertou, Ele nos convidou a carregar a cruz, negar a si mesmo.
Ele é aquele que disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, mas a jornada não será fácil. Cristo não nos enganou. O apóstolo Paulo, ele também deixa claro isso. Ele sabia muito bem as dificuldades desta caminhada, mas ele diz no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 em diante: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus amados irmãos, fomos chamados para vivermos como sacrifício vivo, andarmos não pensando em nós mesmos, mas vivermos para agradar aquele que nos chamou. Mas a nossa jornada é difícil, a nossa jornada não será fácil, haverá lágrima, haverá luta, haverá sofrimento, sim, mas Cristo prometeu que estaria sempre conosco. E diante das dificuldades, temos a quarta aplicação que fazemos, baseados nesse salmo. Muitas vezes a nossa oração é para que Deus nos livre imediatamente das lutas. Nós clamamos para que a doença pare, para que a dificuldade financeira cesse. Queremos isso muitas vezes milagrosamente, de uma hora para outra, como as torrentes do Neguebe, como no dia em que Cristo abriu os nossos olhos para contemplarmos a sua beleza. De uma hora para outra fomos livres, e assim nós também imaginamos que Deus pode nos livrar de uma hora para outra, e sim, Ele tem poder para fazer isso. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que a vida cristã nem sempre é assim. Nem sempre a doença vai parar de uma hora para outra, e às vezes nem vai parar. Às vezes a dificuldade financeira não vai cessar, às vezes as dificuldades vão perdurar por um tempo que nós não imaginamos. E aí temos a outra aplicação deste salmo, é que a nossa vida, a nossa vitória, a nossa perseverança, muitas vezes é como a situação de um lavrador, de um agricultor que planta e espera com paciência que a sua plantinha venha germinar, crescer e dar fruto. E entre o processo do plantio, meus amados irmãos, e o processo da colheita, há muitas vezes um caminho muito longo. Eu quero contar aqui para vocês uma experiência. Muitos de vocês sabem que eu servi 30 anos como militar, e eu morava dentro de uma vila militar, e naquela vila existiam muitas árvores frutíferas no meu quintal, e uma dessas árvores era uma jabuticabeira, e eu gostava muito de jabuticaba. Era bonito ver aquela jabuticabeira lotada de fruto, meus filhos subindo pelos galhos das árvores e comendo aquela fruta bem na hora, fresquinha, junto comigo e com a minha esposa. Isso era muito gostoso. E quando estava se aproximando a época de eu ir para a reserva, eu queria muito levar uma muda daquela jabuticabeira para minha casa, e aprove a Deus que um carocinho caísse dentro de um vaso, e aquela jabuticabeira, aquele carocinho, ele germinou, nasceu uma jabuticabeira pequenininha, uma pequena plantinha, muito sensível, e aquela plantinha foi crescendo, e quando ela tinha mais ou menos uns 30 centímetros, eu fui para a reserva, mudei de casa e decidi levar aquela plantinha. Plantei num vaso maior, transferi ela para um vaso maior, e aquela jabuticabeirinha foi crescendo, e passaram-se alguns anos, mas nada de produzir fruto. Um belo dia, o meu sogro, que morou em roça e plantava, ele disse para mim: rapaz, você está fazendo tudo errado, você precisa podar alguns galhos dessa jabuticabeira, principalmente os que estão ali mais na base. Você precisa abrir espaço para que entre mais os raios do sol e ela pegue um pouquinho de vento, e assim ela vai dar fruto. E você tem que regar muito, vai dar trabalho, você tem que regar todo dia, às vezes 2 vezes por dia, e assim a jabuticabeira vai florescer e vai dar fruto. Eu fiz isso, deu trabalho, e um belo dia, depois de uns 7, 8 anos, segundo as pessoas dizem, a jabuticabeira às vezes leva até 10 anos para produzir, e depois de alguns anos
Um dia eu cheguei no quintal e ela estava apresentando os seus primeiros frutos. Demorou bastante, foi um processo longo, e assim é a nossa caminhada cristã, até que nós cheguemos à unidade da fé, a plenitude de Cristo em nossa vida, até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Cristo, Ele está nos preparando, Deus está fazendo uma obra em nossa vida, e a obra é que nós fomos predestinados a sermos a imagem do Filho de Deus. Ele está trabalhando essa imagem em nossa vida, e esse processo é longo, a nossa caminhada é longa, mas diante das lutas, Deus, Ele nos convida a lembrar e trazer à memória o que Ele fez por nós. Devemos olhar para Cristo, conforme o escritor de Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Ele, crermos em Cristo, perseverarmos confiantemente. Se somos verdadeiramente regenerados, certamente Ele estará conosco até o dia da colheita. E a última aplicação é que a colheita é certa. Você pode ter plena convicção, meu irmão, você que está assistindo através da internet, nesse momento, nessa tarde, você que está aqui presente, tenha certeza de uma coisa: a colheita é certa, Cristo virá, Jesus voltará, todo o sofrimento se encerrará, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Creia nisso, meu irmão, a ceifa, a colheita virá, e Cristo, Ele completará a obra que começou em nós. Apesar da jornada ser longa, um dia essa jornada cessará. Não sabemos quanto tempo ela vai durar, mas uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra em nós, Ele terminará certamente. A ceifa e a colheita virá, Cristo virá. Creia nisso, meu irmão. Lembre, traga à memória o que Cristo fez por você. Alegre-se. Eu sei que na jornada cristã, muitas vezes haverão momentos em que nós estaremos chorando e gemendo, mas que a sua vida, nesses momentos, traga à memória, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que Deus fez por você, e isso seja um consolo para a sua alma e para a sua vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos anime a cada dia. Esta igreja maravilhosa, essa igreja vitoriosa, vocês estão de parabéns pela coragem, pela ousadia. Estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor está conosco. Nós vamos agora agradecer a Deus, e eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e glorificamos o teu nome pela grande libertação que o Senhor trouxe à nossa vida. O Senhor me libertou das algemas do pecado, o Senhor libertou os meus irmãos da escravidão do pecado, e isso é motivo de alegria e de riso. Senhor, que o teu Espírito traga à memória sempre isso, que tenhamos vivo em nosso coração esse dia em que o Senhor nos trouxe das trevas para a luz. Obrigado, Senhor, e que nos momentos da dificuldade nós possamos sempre entender que a colheita é certa, que aquele que caminha, que semeia, que serve, que trabalha, gemendo e chorando, certamente se alegrará com os frutos dessa jornada. Senhor, venha nos animar, venha encher o nosso coração e ser conosco. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe esta amada igreja, e você que assistiu através da internet, curta o nosso canal, compartilhe, e que Deus abençoe a sua vida.